Boa tarde para os irmãos. Falei que era só já. Mais uma mensagem, o hino Crer e Observar. Mais uma mensagem. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Ele observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falar, se a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Ele observar o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que alegria sem par, que prazer singular, tem o crente zeloso e leal a Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, que consolo constante observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto Senhor, e confesso nos teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, teu nome exaltar, sempre a tua vontade observar quando ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, final de todas as coisas, cada nome está passando no juízo do teu juízo no céu. Jesus, a graça, os mandamentos de Deus, não de Roma, não do Papa, não do Constantino, e a salvação pela graça e pela fé. As três mensagens angelicais de Apocalipse 14, 6, tema a Deus de glória para o seu juízo. Adorar aquilo que fez o céu, a terra, mar, som das águas. Remédio para a semana da criação e Êxodo 20, verso 8. O dia da adoração, sábado, que Roma mudou, colocou domingo. Porque em 6 dias fez o céu, a terra, mar, tudo que neles há. E no 7º dia santificou, abençoou e descansou. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Primeiro eu vou nos terremotos aqui na Venezuela, mais de 100 mil pessoas. 7 milhões, mais de 7 milhões sentiu a dor, reconheceu que Deus quer salvar, converteu a Jesus.
Venezuela tem 28 milhões e meio de pessoas. 1.600 a 1.700 igrejas adventistas, 310 mil membros. Por que eu falo isso? Porque a adventista é profética. Toda a Bíblia, graça, antes da fundação do mundo, no Velho e no Novo. Os mandamentos, Jesus disse em Mateus 5,17, não para salvar, para mostrar o pecado, induzir a Cristo, pecar contra a lei, Cristo me induz a lei. Tiago 2,12, norma do juiz, tal modo falar e tal modo proceder, não sabeis quando ser julgado pela lei da liberdade. E 1 Timóteo 1,8, a lei é usada de bom proveito quando é usada da maneira correta. Ela não é para o justo, é para os transgressores, no qual ela não justifica, mostra o erro e a justificação em Cristo. As águas e o rebatismo com o Espírito Santo e com fogo, que é o novo nascimento gradual, até a morte ou Jesus voltar. E a porta da graça em cima também. E o santuário, que não é de adventista, nem sábado, nem lei, é da Bíblia do Senhor teu Deus, 1900 anos, Lucas 4,16, Jesus, como costume, era ao sábado das sinagogas, 3 mensagens angélicas, está o Criador, está a semana da criação, está o dia de adoração, e está a semente humana, Adão mais Eva, um macho e uma fêmea no casamento, fora é transgressão. E os recasados com parceiro vivo, o apóstolo Paulo diz, está em adultério, enquanto a mulher tiver vida, viva o marido. Casar com outro, comete adultério. Quem casar com a mulher, também o marido vivo, também comete adultério. Morrendo a mulher, o marido fica livre da lei conjugal, certo? E o apóstolo Paulo aconselha as viúvas e as virgens, que não se casem, fiquem como ele e eu. Muito bem. Carta de divórcio foi para os judeus. Os judeus não aceitam Jesus. Entendeu bem? Jesus apontou a criação, não lembra o Criador, por isso deixa pai e mãe, dois tornará uma só carne, porque Deus juntou, não separe o homem, até que a morte vos separe. Estou falando aqui o que está na Bíblia, certo? E Lucas 16,18, o homem que deixar sua mulher por qualquer motivo e casar com outra comete adultério. Jesus falando para os discípulos. A mulher que largar o marido e qualquer motivo e casar com outro também comete adultério. E o marido que ela largou se casar com outro também comete adultério. Então é caso de morte mesmo. Muito bem. Colômbia, 54 milhões. Morreu 100 mil pessoas lá na Venezuela do terremoto. Colômbia, 54 milhões de pessoas. 220 pessoas já morreram no terremoto. 54 milhões de pessoas. Tem a ADRA, no mundo todo, que recolhe alimento que Dunga doa metade da sua fortuna para ela, do jogador Dunga, da adventista, e ajuda a pobreza e recolhe quem quer doar donativo. Tem 1977 igrejas, quase o tanto lá da Venezuela, que é a Colômbia. 275 mil membros, 1000 adventistas. Muito bem. A Venezuela tem 28,5 milhões de pessoas, tem acho que 9 milhões de protestantes. E a Colômbia, que tem 54 milhões, tem 5 milhões de protestantes. 60 mil pessoas deixou casas em causa de incêndio nos Estados Unidos e queimadas, saiu só com a vida. Jesus disse, largue tudo e siga a mim. Mais de 1 milhão de chilenos também deixaram tudo, seguir a Cristo, né? Selamento final, sábado da criação, selo de Deus, Ezequiel 20:22, por isso Deus meu sábado, para que você veja o sinal de mim em vós, e em breve o domingo o sinal da marca do inferno, porque é o sinal, Apocalipse 13:16, para comprar e vender, que está unindo Apocalipse 16:12,
besta, dragão, falso profeta, espírito semelhante a rãs, faraó, primeira rã, o deus rã, Êxodo 18, 2, espírito semelhante a rãs que engana com curas, prodígios, falsas ressurreições ou mentira na internet, a igreja adventista bombardeada, o Vaticano, eu fiquei sabendo na internet que dá 2 a 3 milhões por mês, ou acho que é por mês, para destruir a adventista, porque ela é profética, tem um santuário, que tudo da Bíblia, mentira, que não é de adventista, sabe, também não é adventista. A igreja católica que está com a Bíblia de baixo, agora ela que está pregando ela e não aceita os membros estudar a Bíblia para ficar lá e aceitar os evangelhos. Que Maria como intercessora junto com Cristo e a adoração aos mortos, que é a abominação para Deus, a imortalidade da alma lá do céu. Deus disse, a alma que pecar, essa morrerás. Certo? E em Mateus 10, 28, Deus diz, quem será daqueles que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Tá vendo? E a alma é eterna, mas não complementa disso, Deus faz perecer tanto no inferno, como o corpo, como a alma, se não arrepender. Muito bem. E que mais? Venezuela, mais de 7 milhões se converteu a Deus. Lá que eu falei, tem as igrejas adventistas, vão acertar com a verdade. Deus está juntando. E 1 Timóteo 2,2, Atos 17,30, Deus manda em orar e interceder, porque Ele quer salvar todos em todo tempo, em toda parte da terra. E João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida. Ele não mandou o seu Filho para que o mundo fosse julgado por ele, mas que fosse salvo. O mundo de pecado tem o quê? Mais ou menos 6 mil anos, 4 mil anos de luz para cá. E lei, sábado, não é de Moisés, não é de judeu, não é de adventista, é para quem querer. Abraão já guardava os mandamentos 200 anos antes, Gênesis 26, 5. Abraão guardou os mandamentos de Deus, foi sacrificar o filho e sacrificou o cordeiro por causa do adultério. E Abel pegou a caça, que representa os animais no Velho Testamento, o cordeiro representa Cristo. Não há justificação do pecado e nem salvação pela graça, pelo cordeiro e por Cristo, no Velho e no Novo. Ela tirou 950 capítulos dos 1190, e depois da ressurreição de Cristo, 30 e 40 anos, as mulheres prepararam o nome dos sábios conforme o mandamento, Lucas 23, 54. E Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, há 2.600 anos atrás. Magoará o santo do Altíssimo, que tratará os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Os 3 anos e meio da ressurreição de Cristo para frente, do seu batismo até a sua morte, anulou tudo. Pela graça, fazendo desgraça. Ou seja, as obras da carne e do Espírito. E Maria como intercessora e os mortos. Jesus comparou a morte como um sono. Os mortos não louvam a Deus, sua memória já no esquecimento. É a abominação. O rei Saul, quando não quis consultar a Deus, ele consultou os mortos e a feiticeira. E Roma é feiticeira. A ordem sai dela, povo meu, que ela vai ser queimada. Assim como ela foi queimada em Babilônia, em Sodoma e Gomorra, que os anjos Ló mandou sair de Babilônia, e os anjos mandou Ló sair de Babilônia, e a família dele, está falando, o segundo anjo de Apocalipse 14, 8, caiu Babilônia, houve uma voz que dizia, retirai-vos dela por mulher dos seus pecados, e não ser destruído com fogo. Apocalipse 18, 1, um anjo que desceu do céu, o Espírito Santo, selamento final, a última chance, caiu Babilônia, tornou morada de demônio com a toda espécie de ave, eu vi a voz que vinha do céu, dizia, retirai-vos dela, povo meu. E as filhas de Apocalipse 17, a prostituta, Babilônia, a mãe das mulheres nessa terra, beber caras da sua prostituição espiritual e física. Os mandamentos de Deus, o 10º, a família, dividiu no meio, pode orar pai e mãe também, pode desobedecer, põe para separar o primeiro casamento e recasa, e a primeira família adâmica, semente lá da semente da criação, com a família divina, e o sábado,
o sábado, dia santo, não feriado e dia santo aí, o domingo, que vai ser a marca da besta em breve. João Paulo II, em 1998, escreveu uma carta Dias Domino. A ministra do terceiro milênio nos convida a repetir com maior ênfase o verdadeiro sentido do domingo. Doravante, isso traz essa característica nos seguirão cristãos no mundo e sociedade, a celebração do domingo como elemento qualificando a verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos se esforcem para que esse dia seja santificado por todos os crentes. Deus está selando, Isaías 8,16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos, sábado. Tem mais letras. E o segundo mandamento, para adorar imagem e estátua, como está adorando até de Satanás, mais de 16 milhões no mundo, Nossa Senhora de Fátima, estátua, imagem, e ela está formando a imagem da besta, certo? E a Coca-Cola tem um rótulo lá que Satanás só aceita colocar ele como rei e vencedor, ou Jesus como um derrotado. Se colocar Jesus como vitorioso, não aceita. E ela comprou todos os refrigerantes. Quando Deus dá um mandamento, é para nossa saúde, é para nosso bem, para nosso lado espiritual. Adventista prega a lei de saúde. Levítico 11, uns animais. 3 João 1, 2 ou 2, 1. Peço que não vai bem só no lado espiritual, mas que seja próximo na saúde. E o santuário que Jesus está purificando no céu. Hebreus 8, 1. Agora não mais sangue de bode de touro, mas pela pessoa sangue de Cristo, que penetrou no lugar santíssimo para expiação do santuário e interceder por nós em tempo oportuno. E o santuário vai ficar esse nós, porque Deus vai queimar céus e terra depois de 1000 anos junto de Satanás e os ímpios, que é o último engano dele. E agora a terceira guerra que estão dizendo é a terceira, que já, a primeira foi no céu, a segunda na cruz, a terceira agora Miguel e seus anjos, de Daniel 12, 1. Eis que naquele tempo vai acabar Miguel, o defensor do seu povo, e os seus anjos da terra, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Muitos que dormem no pé da terra. Jesus, a ressurreição, falou, dormiu. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para o eterno, que são os que vão ressuscitar para ver ele morrer. Apocalipse 1,7, virá com as nuvens do sol, todo olho verá, até os que os passaram, com todos os anjos, som de trombeta, por causa do revelamento secreto. 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos ressuscitarão justos e os vivos serão transformados, e acho que não abrir pescar de olho, e assim iremos para as alturas, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago brilha da ponta do céu a outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, até os que ultrapassaram. Surgirão falsos profetas e falsos cristos, enganarão a muitos, se possível, os próprios escolhidos. Pode ser toda essa geração, que ela é a última. Deus quer salvar todos. Já passou aqui mais de 350 bilhões. De lá ninguém pode julgar, nem morto. Certo? Mas tem o dilúvio, né? 8 pessoas. Mas tem um ladrão à direita, né? Muito bem. Então, é isso aí. No exterior, liberou para pessoas ter sexo na mesma pessoa e com animais. E a pessoa sozinha, pornografia. Porque a prostituta, ela é espiritual, Babilônia, Roma, e física. Que é a palavra, os mandamentos, a graça de Jesus, santuário e 950 capítulos da Bíblia, só depois da morte de Cristo por fim. Romanos 1, 19, a divindade de Deus se revela pela natureza, pela criação, para que tais pessoas não fiquem inesculpáveis. E Romanos e Apocalipse 22, 19 diz, se alguém tirar uma letra, aumentar ou mudar as palavras dessa profecia, Deus tirará a sua árvore, parte que está na árvore da vida. Você tirar na sua vida ou enganar os outros, dizendo que não precisa e tal, foi no Velho Testamento, não sei o que tem, não se tira o velho do novo e nem o novo do velho. Por quê? Dos 480 versículos do Apocalipse, 240 são do Velho Testamento. O próprio Jesus usou 300 versos, 300 passagens bíblicas do livro de Salmos. Sabe por quê? Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi,
que era Judá, era de Moisés e Arão. Jesus ia entrar, que é dos judeus, e eles passou para a tribo de Levi. E a raiz de Davi, porque Davi foi guerreiro, né? E profeta e governador. Muito bem. Então, já está explicado, né? Houve 4 terremotos de uma vez em 4 países. E no Japão, pela primeira vez, o ser humano nasce com animal. Nos Estados Unidos, pessoas se sentiam como cavalo, como cachorro, e 104 pés na rua, como boi, e latia, berrava, rinchava, e com a 101, chegou lá num lugar lá, no médico, perguntou o nome dele, eu me sinto como cachorro, e disse que ia casar com ele, acho que casou com ele mesmo. A Bíblia fala, não sei aonde, que ai daqueles que chamam o bem de mal, o mal de bem, o dia da noite, a noite de dia, e as trevas de luz e a luz de trevas. Da cara de Deus não se zumba, da cara de Deus não se brinca. Tudo que a pessoa semeia, isso colherá. Oséias 4:1, Deus tem uma contenda com todos os moradores da terra, ainda para se salvar. Jesus comparou seus dias como dilúvio e fogo, Sodoma e Gomorra. Nordeste, dilúvio, China, vários países do mundo, outros é incêndio, outros é temperatura de 80 graus, pessoas morrendo, pessoas na Espanha, 20 mil incêndios foram mortas, queimadas, outros afogadas. A porta da graça está aberta, o ladrão à direita. E o 300 mil na Espanha deixou isso tudo. Nós estamos no selamento final. Mais de 14 mil judeus voltando para Jerusalém. Está vendo os sinais, vão pregar para os outros que é salvação em lei, no sábado, que é outra coisa, não tem nada a ver. Salvação em Cristo, a graça, que Roma embriaga todas as nações. Certo? E os judeus e Roma é os únicos que, os judeus ainda é mais, que os judeus ainda pelo menos que eles têm o Velho Testamento, e Roma não tem nada, porque ela tem o purgatório, Maria, os mortos, os vivos para embagalouvar, e Jesus fica como um Zé Ninguém. Trindade diabólica, Nimrod, Torre de Babel, Semiras, Tamuz, casou com o próprio filho, representa no Natal Adão, Eva e a serpente, a queda, e as bolinhas, a árvore do bem e do mal. Natal Solis Dei, Vicarius Filis Dei, o Papa, que eles dizem que é santo, o substituto de Cristo, que é o Espírito Santo, diz que é o Papa, mas tem salvação para ele e todos de lá. O chamado de Deus de Apocalipse 18, um anjo desceu do céu, o Espírito Santo, a chuva seródia, o selamento final e o remanescente passar por tempo de angústia, e ninguém receber a marca do inferno. Caiu Babilônia, se tornou morada de demônios, ave imundas, numa só hora virá suas pragas, nenhum só dia, quer dizer, uma só hora, na profecia é 14 dias, porque meia hora é 7 dias que o sol vai ficar em silêncio. E Apocalipse 8, e ela é como um fumo, e vai ser queimada, e o seu fogo sobe pelos séculos dos séculos. Então, o terceiro anjo diz, se alguém adora a besta, das 3 mensagens de Apocalipse 14:6. 14:6, o terceiro anjo, Apocalipse 14:9. Viu o anjo, o terceiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo, se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão sobre a fronte, em breve é o domingo, para quem está sendo justificado por Cristo. Qualquer mandamento ou qualquer pecado, também ela, mas a questão aqui é a adoração. Que ele não conseguiu tomar a divindade, foi uma terça parte dos anjos, e agora nós que somos irmãos essa geração, e todos filhos de Deus, que o próximo é mexer com Deus. Quem me vê, vê o meu próximo. Certo? E de irado, ele passou a ser desesperado, manda os sinais. O rio Jordão em sangue, pitada das 7 últimas pragas. Certo? E agora vamos para Levítico, liberou lá no exterior, Levítico
Levítico 20:15. Quando também um homem se deitar com um homem, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão o seu sangue sobre eles. E quando um homem tomar, beleza. Agora, se não arrepender, né? Nós estamos na graça. Agora vamos para Romanos. Para Romanos agora. Romanos 1, 26. Título da mensagem eu não sei ainda não. Romanos 1, 26. A imagem da besta e selamento para a glória. Romanos 1, 26. Romanos 1, 26. Pode ser esse o título. Romanos 1, 26. Romanos 1, 26. E pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nessos infiéis nos contratos, sem afeição à justiça, querendo ter mais que a lei, né? Natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, é inexplicável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então, a Bíblia está dizendo aqui os pecados, não julgando as pessoas, porque a porta está aberta. Muita gente entende que a gente está julgando. Confunde falar o pecado do ímpio, se não falar, ele vem e matará, eu derramará o meu sangue na minha cabeça. Ele derramará, então perde os dois. Está em Ezequiel. Se eu ver o ímpio nas trevas, no pecado, e falar o pecado dele, e ele morrer no pecado, eu salvo a minha vida. Porque Deus deixou essa missão, profetas, cristãos, anciões, diretores, pastores, até pastor está aqui, cuida é do rebanho. O título da mensagem é a besta ergue uma imagem, o selo da glória. E pega os vídeos novos, faz o ano bíblico, eu já vou para o terceiro, que a Bíblia vai ser anulada e Roma vai lançar a Bíblia que ela pregou durante toda essa época, está pregando a Bíblia verdadeira sem testemunhar, inclusive batismo de criança, e o domingo, e salvação pelas obras, e Maria junto com Cristo, e virou uma bagunça. Nimrod, Semiras e Tamuz, trindade diabólica de Roma. Na estado de Nabucodonosor, Nimrod, Ósis, Semira, Nimrod, Orizes, Semira, Ósis, e o filho Tamuz, Olos, que Nimrod morreu da Torre de Babel, Gênesis 10, 8, e
As mulheres choraram a morte de Tamuz, Ezequiel 8,14, e Semíramis casou com o próprio filho, que nem a gente vê aí direto. Certo? Roma, a prostituta, a besta do Apocalipse e sua doutrina diabólica. Sai dela, povo meu, 1 bilhão e 400 milhões, até o Papa. Igrejas evangélicas, os falsos profetas, os que sabem, sai de lá, remanescente. Adventista Reforma, Adventista Profética Reforma, e mais 400 que está com a mensagem. Então muda a placa da igreja. Porque Deus é um só, ele só tem uma igreja. Mas se tiver a mesma mensagem, beleza. Tem que testemunhar. E a outra, caminhos por todo lado, para não acertar com o verdadeiro. O teu caminho, Senhor, aqui na terra, é o teu santuário. Salmo 77 a 73. E a igreja de Deus é colunas e baluarte. Certo? E a última Laodiceia adventista começou em Éfeso, que é de Cristo. A mulher de Apocalipse 12, 1. Jesus, o sol da justiça, os 12 discípulos, sua igreja. A mulher com a lua debaixo dos pés, dores de parto para nascer o filho. O dragão vermelho, 7 cabeças no céu, pronto para devorar o filho. Deus deu a mulher asas de águia, que voou para o deserto, quando foi sustentado por 1260 dias, 3 anos e meio. Pode ser o sacrifício de Cristo. E os que foi perseguidos no século III, Constantino mudou, até o ano 1580, que Roma Imperial voltou com Napoleão Bonaparte, 100 mil soldados, prendeu o Papa, pôs na cadeia, 3 anos e meio. Aí o Papa foi solto, foi morto. Aí diz a ferida da besta foi curada. E levantou Martinho Lutero como remanescente. As 100 teses da Bíblia que Roma tirou, queimou os hereges no século III, jogou para leões comer. Martinho Lutero foi queimado no castelo de Roma. E para não negar a fé igual agora, mais de 100 milhões. Por minuto morre 8 cristãos no mundo por não negar a fé. Na Nigéria, o país da Nigéria agora, morreu 1000 pessoas, terroristas, porque não negou a fé. Lá, um país lá da África, na Nigéria, acho que é a Nigéria mesmo. A Nigéria, isso mesmo. É a Nigéria mesmo. E ela formará uma imagem. Apocalipse 13, o dragão deu à besta o seu poder. A primeira besta, Roma. O segundo, Estados Unidos. A besta da terra, Apocalipse 13, 1. Um dragão vermelho, parecia vi sair da terra um animal que tem 2 chifres, parecia cordeiro, mas falar com um dragão. Estados Unidos, a segunda besta. Cristã e Roma Imperial. Cristão, os Estados Unidos, pé de barro. E Roma Imperial é império. Império é o quê? Tecnologia, lá do Éden. Não é errado, agora tudo é ferro. O ferro ferruja. E o barro, né? Mas as pessoas não tem nem ninguém salvo, nem ninguém perdido. Os que vão morrendo e a porta da graça se fechar, para os que não aceitar a graça de Cristo, santuário, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Quem destruiu o nosso corpo, Deus destruirá o corpo, porque é a morada do Espírito Santo comprada por Deus por preço. 1 Coríntios 6,18. Certo? Deus destruirá ele também. E o caso que eu estava falando, então ela fará grandes sinais, até fogo do céu faz descer a vista aos homens, e toda a terra se maravilhou segundo a besta, formará uma imagem e adorarás, não só que a imagem das fôlego de vida, mas que falasse e fazesse matar quantos não adorás, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,19. E quem quer morto a espada, vai. Quem quer morto para o cativeiro, vai. Aqui está a todos os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a bênção faz tirar essa massa com a mão direita sobre a fonte, para que ninguém possa comer ou vender, senão que ele tem o sinal, o número da bênção. É o número de um homem, o Papa. Mas eu não estou dizendo que ele está perdido, e nem ninguém católico. Pois o seu número é 666. Certo? Vicários Filisdeis,
112 com 51, com 502 é 1, você soma, dá 666. Ah, mas sábado é Saturno, mas lá no Éden, o sábado do Éden, da criação, não tem Saturno, não. Certo? Isaías 63, 66, 23, será que de uma lua nova volta de um sábado outro virar toda a carne e mendurar? As 4 estações da lua cheia, minguante, nova e crescente. As 4 estações do ano, inverno, primavera, outono, verão. Jesus falou, vocês sabem os sinais, as estações do ano, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Jesus falou, a nós, Deus mostra o segredo do seu reino. Jesus falou, mas aos outros que não querem, tudo é feito por meio de comparação. Fala que olham, não entendem, escutam e não... Olhem, não escutam, não entendem, escutam. Olham, não vejam, escutam e não entendam. E a loucura do mundo, a loucura de Deus, a sabedoria do mundo para Deus, a loucura e a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. A palavra cruz, para os que estão se perdendo, é loucura, mas para os que estão salvos em Cristo é o poder de Deus. Não, mas o mundo nem as coisas que no mundo, sabe, mas o mundo do amor, o Pai não está nele. Quem é o Deus desse século, que está em Roma? Satanás. Jesus diz, aí está vindo Deus desse século, eu não tenho nada com ele. A marca do inferno, meio, que não é para comprar e vender. Está juntando no mundo todo. Se quer para o mundo melhorar, que nem foi lá no céu, disse que o governo dele ia ser melhor que o Deus. Conseguiu até essa parte do jeito com sua cauda. Eu faço um profeta que pregar mentira é uma cauda. Está em Isaías. E dragão, besta, o líder, no caso de Roma, o Papa, estou dizendo que pessoas é condenado. E o falso profeta, as religiões, até quem não tem religiões, certo? Peneiramente todas as igrejas, sem nenhum grão se cai. Deus quer salvar todos. Antes da porta da graça em cima fechar, e toda hora está decidindo eternamente, na hora da morte, como ladrão à direita. E vão às vezes do mundo inteiro com sinais, curas falsas, prodígios, espírito de Hansa, lá de Faraó, Deus maior Ram, para enganar. Vão às vezes do mundo inteiro com o fim de uni-los para a batalha de Deus poderoso, que no hebraico chama-se Armagedon. O rio Eufrates está se secando, vai se unir lá. O Monte das Oliveiras está se abrindo, Jesus vai descer com a Nova Jerusalém depois de 1000 anos. E ele vai ver a segunda vinda que os judeus estão esperando lá no terceiro templo, se não arrepender. Deus quer todos. E o anjo do Apocalipse 7:2 viu um anjo com o selo de Deus do nascente do sol. Jesus vê a primeira vinda, a estrela que brilhou no oriente, do nascente do sol. A hora que o sol vai nascendo, você vê, ela só está crescendo, Jesus vai vir por ela, Deus não muda. E a hora que a lua nasce também. E ontem deu escuridão do sol na Espanha. Joel 2:28, Atos 2:14, Mateus 24:29. O sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue, a estrela cair no firmamento, então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. E aí vai ter que estar preparado. E Daniel 12:1. Miguel levantará da terra o defensor do povo de Deus, porque vão ser procurados, podemos ser procurados à morte, porque para unir, por Deus ouvir, para tirar as calamidades e o mundo melhorar. Mentira. É porque afastou de Deus. Roma embriagou com toda a Bíblia, graças no Velho e no Novo, os mandamentos e o dia da adoração. E importa que os adoradores adorem espírito em verdade a Deus. E Deus é espírito. Segundo, a adoração. Que a primeira é o santo, o templo, o sábado. Certo? O sinal de Deus, o selo de Apocalipse 7:2. Os 4 anjos, 4 ventos da terra, para destruição, guerra, o fim do mundo. Até que haja sinal dos acertos servos do nosso Deus. O anjo, com o selo do Deus vivo. Isaías 8:16, resguarda o testemunho e sai lá no coração do meio de Cristo o sábado, viu? Inclusive para quem morre em Cristo. Para quem morre perdido, é o domingo, é o inferno. Certo? E em breve, vai ser o domingo. Fica ligado, hein? Que ela pôs para adorar. Primeiro dia da semana, Natal, Solis Dei, domingo, dia do sol. Adorar o sol e a Deus ao mesmo tempo. A criatura e o Criador. Jesus, coração dividido, ele já veio vivido. Ou você, o primeiro mandamento
e você despede sua vida, antendo sua família para Cristo e carrega a cruz, ou caso contrário, se empatar, você não serve para ser o discípulo de Cristo. Converte ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Certo? As 12 tribos, 12 mil. Tribo de Judá, 12 mil. Gad, 12 mil. Apocalipse 7:2. Manassés, 12 mil. Naftali, 12 mil. Aser, 12 mil. Zebulon, 12 mil. Levi, 12 mil. Naftali, 12 mil. Issacar, 12 mil. José, 12 mil. Ruben, 12 mil. 12 vezes 12 mil, 144 mil de Apocalipse 14:1, depois da volta de Cristo, diante do Cordeiro e de Moisés, servo de Deus, cantando um cântico que só eles mesmos sabiam, o cântico do Cordeiro e de Moisés. Eles não têm mácula, eles foram seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, eles não macularam com mulheres, mensagens que não é que a adventista prega, o remanescente, renunciou a tudo, seguiu o Messias, guardou os seus mandamentos, levou a mensagem a todas as gentes, adorou e repousou o dia da família no 7º dia. E o próprio Jesus, há 1900 anos, que diz que é adventista, não sei o que tem, 1900 anos, lá, já em Éfeso, 1900, João, o próprio João que escreveu o livro Apocalipse há quase 2000 anos, João 14:21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse com meu nome será amado do meu Pai. E João 14:15, vocês guardarão meus mandamentos como eu guardo o mandamento do meu Pai. Eu rogarei a ele, definirei a outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, no qual não estará com vocês para sempre, e eu não deixarei vocês órfãos. Os 144 mil, eles é simbólico. Por quê? Porque se for literal, 5 ou 50 pessoas que ganhar, levar para Jesus, uma pessoa para os pés de Cristo, é uma alma ganha e uma estrela na coroa. Aí já são 144.050 remanescentes vivos. Aí não bate. Deus quer salvar todos. Essa pessoa aí, ela está julgando. Não julgueis para não ser julgado, e só os anjos lá no céu que sabem. Eu morri, Jesus me mostrou isso e isso, me falou isso e isso. A imortalidade da alma. Ele morreu por causa de quê? Tem que ter alguém para ressuscitar. Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se ele não falar dessa maneira, jamais verá a alma. Jesus falou em Mateus 5:17. Não com a justiça da lei e das obras, mas com a justiça dele. E Provérbios, diz todos os caminhos levam a Deus. Satanás trouxe todos os caminhos, Deus tem gente que vai ser salvo. Muito mais que a adventista e a linguagem. Ovelha em todos os apriscos. Satanás, mentiroso, vagabunda. E Provérbios 28:9. Aqueles que Deus ouviu de ouvir a lei até sua oração abominável. Mostrar o meu pecado. Norma do juízo, Tiago 2:12. 1 Timóteo 1:8. E o dono da eternidade, Eclesiastes 3:9, antes da criação do mundo, 1 Pedro 1:19, o Cordeiro formou antes da fundação do mundo, e o dono da lei, Romanos 2:14, os gentios que sem lei procedem em conformidade com a lei, servem de lei, gravada nas tuas mentes e nos teus corações, Hebreus 8:10 e 9:16, naqueles dias imprimirei a minha lei da tua mente e no teu coração a escreverei. 1900 anos atrás, não está escrito em igreja adventista, em parede nenhuma, e tem mais a reforma, mais 400, é o remanescente. Isaías pregou para os egípcios como areia do mar, mas o remanescente é que vai ser salvo. Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento de lá, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Certo? Então está explicado? Beleza, pera. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. E o furor de Deus, Isaías 22:22-26. O seu sacerdote contamina os meus santuários, pode ser nós, e não faz diferença entre o santo e o profano, do limpo, do impuro, e dos meus sábios escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Por isso mesmo derramei o furor a minha ira. Primeiro o cavalo, o anticristo, semelhante a Cristo, Apocalipse 19:15, é simbólico lá, Jesus no cavalo branco. Segundo cavalo, sangue
as pessoas matavam uns com os outros, guerras, crimes. Terceiro cavalo preto, Roma, o caminho das trevas. A quinta praga, o reino da besta tornou em trevas. O quilo de denário por o quilo de cevada, não fiqueis nem azeite nem o vinho. E o quarto animal, a morte e o inferno, deu-lhe autoridade para matar uma quarta parte das pessoas, uma terça com a fome, a peste, a praga e a guerra. Enquanto a porta da graça está aberta, vão morrendo, eles vão aceitando o selo, o sábado, a graça em Cristo e a fé que vem de Deus em Efésios 6, 2 ou 8, 2. E nós, como exemplo de fé, não Maria, porque teve mais fé, ela tomou emprestado, uma das quatro coisas que Jesus tomou emprestada, a nossa natureza carnal, que ela era virgem e foi gerada pelo Espírito Santo e tomou a nossa natureza. A cruz de Barrabás, a sepultura da matéria e o jumentinho, essas 4 coisas. E outra coisa que também e aí a porta da graça se fechar em cima, aí não entra mais, continua aberta por remanescente, e os que vai ressuscitar, e a porta do céu uma só, vai vir um céu por ela. Apocalipse, Mateus 7, 13, entrar pela porta estreita, porque ela é estreita, mas não tem fim, e a de Satanás de Roma é larga, tem avenida, mas não tem fundo, não tem largura, tem fundo, mas tem fim, que o caminho do mundo é morte. Morrer no pecado está perdido. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem prazer na morte de mim, mas que o ímpio se converta. Sai dela, povo meu. Babilônia vai receber a marca do inferno. Certo? Então, tchau para vocês. E primeira maneira de adorar a Deus, o tempo, sábado. Segundo, seus adoradores em espírito e verdade. Terceiro, louvar. Quarto, ofertar. Quinto, dizimar. Sexto, o estudo da Bíblia. E sétimo, orar. Todo dia adorar a Deus. Você obedece a Deus todo dia. Adorar a Deus é um dia especial que ele pôs. O sábado, ou você vai adorar no domingo, Roma, ou qualquer dia que você querer. E os feriados pagão aí, santo, morto, coisa de Satanás. Certo? Lembra lá no céu o que ele já fez? E domingos, guardar domingo, feriado, dia santo, lua nova, dia de festas, dia santo, feriado, não sei o que, dia de guarda. Imprensa dia... Satanás é preguiçoso. E o dragão e a besta, a prostituta, ela deixou o marido Cristo no século III, a igreja apostólica Roma cristã, para ser Roma pagã, imperial e cristã. Constantino e o Papa Eusébio, 950 capítulos, por 7 livros no Novo, e só depois de Jesus as 30 para frente, o sacrifício dele nada. Daniel 7, 25. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Pôr do sol, o tempo. Gênesis 1, o ano, 30 dias, 360, aumentou mais 5, meia-noite de um dia, meia-noite de outro. O dia começa a pôr do sol, a parte escura. Por isso que Jesus é o sol da manhã, justiça da manhã. Como um candeeiro que brilha em lugar 32, a palavra dita até que a luz amanheça em vossos corações e a estrela da alva nasça em vossos corações. Tchau para vocês.